uma infecção, uma inflamação no fígado, vai gerar uma hepatite. Tem algumas que são infecciosas, como é o caso da sífilis. A sífilis tem um tropismo para o fígado, mas outras doenças como a esquistossomose e até mesmo a ascaridíase, né, a lombriga, acaba passando ali pelo fígado e gerando uma hepatite. Tem outras bactérias que acabam acometendo o fígado também. E das outras causas que podem causar hepatites, nós temos drogas, né? Então, o uso excessivo de anabolizantes, por exemplo, ou então de medicamentos como os barbitúricos, o Gadernal e outros medicamentos podem gerar agravos. Distúrbios metabólicos, por exemplo, a gordura no fígado, que é a esteatose hepática, também gera hepatite. O etilismo, né, a pessoa que é alcoolista, e algumas doenças autoimunes também podem causar uma hepatomegalia. E só dos vírus que causam hepatite são 5. Então, nós temos a hepatite A, B, C, D e E. Ok? Pelo visto, a Letícia não está ouvindo, né? Letícia, amiga da Karina e da Tainá, me fala um oi. Karina também não tá. Tainá também não tá. Bom, as 3 deram cano na aula mais difícil do semestre. Mas vamos lá. Ô, Viote, boa noite, mulher. Faz tempo que eu não te vejo. Bom, quando a gente fala de hepatite, pessoal, todas as hepatites vão gerar sintomas que são muito comuns de doenças virais. Então, quando a pessoa tem uma hepatite aguda, ela pode confundir com dengue, com covid, sei lá, com gripe, né? Porque vai gerar sintomas como a febre, o mal-estar, desânimo e dor muscular. Então, muitas vezes que as pessoas estão com hepatite aguda, elas nem percebem, porque os sintomas são característicos de qualquer doença viral. E aí pode gerar um diagnóstico incorreto, certo? E aí, quando essa hepatite ela se torna mais grave, ela vai gerar 3 sintomas importantes, que é o caso da icterícia, que nós já conversamos quando a gente falou de febre amarela. Então, cuidado para, se cair hepatite na integrada, não confunda com a febre amarela. Saibam as diferenças dos sintomas, porque são parecidos, né? Porque a febre amarela vai causar uma lesão hepática também, gerando a icterícia. O que é icterícia? É aquele momento que o fígado não consegue metabolizar a bilirrubina, e essa bilirrubina completa, vamos dizer assim, ela acaba se depositando na pele, gerando a cor amarela. Então, quando a pessoa tem uma hepatite grave, severa, a gente vai ter uma bilirrubinemia, que vai acabar acarretando uma icterícia. Ô, Érica, como que a pessoa que tem icterícia, ela fica? Como que você diria? A pessoa que está com icterícia, a gente fala que é uma pessoa que está... Com os olhos amarelados? Sim, por causa da icterícia, exatamente. Os olhos e a pele vão ficar amarelados. Mas a pessoa que está com icterícia, a gente fala que ela está ictérica, entendeu? Então, uma pessoa com icterícia, ela está ictérica. E aí isso vai acabar gerando um olho amarelado e também a pele amarelada, né? O meu avô, ele teve câncer de pulmão, que acabou passando pro
o fígado, né? Teve uma metástase no fígado, e aí a penúltima vez, né, que eu vi meu avô, ele estava bem amarelo. E eu falei, mãe, a situação dele tá grave, leva ele para o hospital, né? E aí ele foi para o hospital e não voltou mais, acabou falecendo, né? Então, o fígado, ele é um órgão que demora para ter efeito colateral, aliás, para ter sintomas. Então, o doutor Drauzio Varela mesmo fala que o fígado é um órgão que sofre calado. E aí, quando ele aparece a doença, geralmente já é uma doença grave. Boa noite, Nicolas. Qual a bilirrubina cai no sangue e causa icterícia? Então, a bilirrubina, ela está no sangue e o fígado ele não está conseguindo metabolizar ela para mandá-la para o intestino, né? Então, a bilirrubina completa vai ser a conjugada, certo? A indireta é depois que essa bilirrubina já foi metabolizada e ela é liberada pelo próprio fígado no intestino, ok? Então, uma questão importante, a bilirrubina, ela faz com que as nossas fezes tenham a cor marrom, tá? Então, essa bilirrubina vira biliverdina e as fezes acabam saindo marrons. Quando a pessoa está com hepatite e o fígado não está funcionando, essa bilirrubina não está indo para o intestino. E aí a gente vai ver que a pessoa vai ter fezes claras, fezes bege, fezes esbranquiçadas. E essa bilirrubina, se ela não está indo para o intestino, ela está onde? Já falamos, né? O Nicolas até citou, no sangue. Essa bilirrubina que está no sangue, ela vai acabar sendo filtrada pelos rins e excretada pela urina. Então, a gente vai ver uma urina com cor de Coca-Cola, uma urina escura e as fezes claras. Porque a bilirrubina está fazendo a urina ficar com cor de Coca-Cola e a falta de bilirrubina nas fezes está fazendo ela ficar clara. Então, essa é uma característica importante. Veja, icterícia, amarelamento da pele e dos olhos, a urina escura e as fezes claras. Importante, a febre amarela vai gerar urina escura? O que vocês acham? Não. Por que não? A febre amarela também ataca fígado e a febre amarela também gera icterícia. Então, a bilirrubina também vai estar no sangue da pessoa com febre amarela. Mas a sua resposta está certa. Não vai ter urina escura na febre amarela. Por qual motivo? Porque a febre amarela gera uma insuficiência renal e a pessoa não urina. Ela vai ter anúria. Então, essa é uma diferença importante da hepatite para a febre amarela. Febre amarela, a pessoa não faz xixi, e a hepatite, a pessoa faz xixi com cor de Coca-Cola. Aqui a gente observa os 5 tipos de vírus da hepatite. Então, nós temos o vírus da hepatite A e o vírus da hepatite E. Eles são bem parecidos. Tanto o vírus da hepatite A tem material genético, que é o RNA, igual o vírus da hepatite E. Então, hepatite E, RNA, hepatite A, RNA, material genético. Igual a maioria dos vírus que a gente estuda. O vírus da hepatite B e C são 2 vírus envelopados. Então, eles têm um envelope viral. Tem o capsídeo e tem o envelope. Hepatite C tem o capsídeo e tem o envelope. Só que o vírus da hepatite C vai ter o RNA como material genético. E o vírus da hepatite B, diferente dos outros vírus, ele é um vírus de DNA. Então, quase todos os vírus que a gente estudou são de RNA. Coronavírus, sarampo, rubéola, citomegalovírus,
Tem mais? HIV, só o monkeypox e o vírus da hepatite B, que são vírus de DNA. Ok? São meio que exceções. E o vírus da hepatite D, ele também é um vírus de RNA. O vírus da hepatite D, ele tem uma característica interessante, porque ele tem o RNA e o capsídeo viral, só que ele não tem o envelope. Ele é chamado de vírus incompleto. E ele precisa do envelope para conseguir infectar o fígado. Então, ele vai roubar o envelope da hepatite B. Então, o vírus da hepatite D rouba o envelope da hepatite B e aí ele consegue infectar as próximas células do fígado. Então, isso tem algumas características interessantes, certo? Vamos começar falando sobre o vírus da hepatite A e o vírus da hepatite E. Essa aula eu faço ela meio que fora da ordem, mas por similaridade. Vamos dos mais fáceis para os mais difíceis. Então, vamos começar pelo vírus da hepatite A e E. Esses dois vírus da hepatite A e E, eles são muito parecidos, tanto na sua estrutura, quanto na sua incubação, quanto na sua manifestação de sintomas e transmissão. Então, o vírus da hepatite A, ele vai ser transmitido de forma fecal-oral. Então, por meio de água contaminada com fezes. E o vírus da hepatite E também é transmitido de forma fecal-oral. O tempo de incubação é parecido. O que é incubação? É o tempo que demora para o vírus entrar e começar a causar sintomas, né? Janela sorológica. O tempo de incubação do vírus da hepatite A é de 10 a 50 dias, enquanto da hepatite a hepatite E é de 15 a 60 dias. Então, a gente vai ver que a incubação desses dois tipos de vírus também são muito próximas. E esses dois vírus, eles não são perigosos para grande parte da população. Por exemplo, Diogo, microfone. Obrigado. Então, por exemplo, se eu, o Leandro, ou o Elevi pegarmos hepatite A ou hepatite E, a gente já vai acabar se curando sozinho, porque a gente chama essa hepatite A e hepatite E de autolimitada. Ok? Então, é uma hepatite que a gente pega e depois de um tempo ela é eliminada pelo corpo e não causa problemas muito sérios. Mas eles têm uma periculosidade para dois grupos. Então, o vírus da hepatite A, ele vai ser perigoso para crianças. Por isso que se eu pegar, não vou ter problemas muito sérios. Enquanto isso, o vírus da hepatite E, ele é perigoso para as grávidas. Ok? Então, essas são duas diferenças entre eles. Hepatite A é perigoso para as crianças e hepatite E é perigoso para as grávidas. Então, a hepatite A ela é a mais comum, é chamada de hepatite infecciosa, né? A transmissão vai ser por água contaminada com fezes, locais que não tenham saneamento básico, escolas. Então, se a caixa d'água estiver suja, se tiver algum problema na caixa d'água, se ela estiver meio aberta e tiver contato, por exemplo, com fezes de pombo, o pombo acaba levando o vírus da hepatite B das fezes até a água de uma escola. E aí a gente tem situações de várias crianças pegando hepatite A. Eu já ouvi casos de alunos contando que pegaram hepatite A por meio da água contaminada na escola. Certo? Então, temos essa questão. A incubação eu já falei para vocês, né, que é de 10 a 50 dias. Os sintomas são os sintomas normais
de hepatite, aqueles sintomas inespecíficos, como a febre, a náusea, vômitos, a dor no lado direito da barriga e a falta de apetite, né? E em casos mais graves, a gente tem icterícia. Como que a gente faz para diagnosticar esse vírus da hepatite A? Aí, ó, tá vendo? Então, a gente observa que esses problemas são, infelizmente, um pouco comuns, né? E aí a população acaba correndo risco. Então, ó, aqui no diagnóstico, vamos falar um pouco da... Como que a gente identifica a hepatite nos 4 setores das análises clínicas, começando com a hematologia. Como que a gente identificaria no hemograma a presença de uma hepatite? Por meio de uma linfocitose. O que é linfocitose mesmo, gente? Aumento de linfócitos, certo? Como é uma doença viral, é possível que tenha aumento, né, desses linfócitos. Muito bom, Marisilda. E aí, no laboratório de bioquímica, né, quando a gente leva o soro do paciente para bioquímica, o que a gente consegue identificar em relação à hepatite? A gente vai observar aumento das transaminases, né, que é ALT e AST, ou TGP e TGO. Lembre-se que a ALT e a AST são dois marcadores hepáticos que vão mostrar ali que o fígado está passando por um problema, né? A TGO é menos grave, a TGP é mais grave. A TGP significa que o fígado já está sendo destruído e a TGO significa que o fígado está com o que mais? Com inflamação, né? Gama GT, amilase, aliás, amilase não, gama GT e tem mais uma, FA, fosfatase alcalina, né, também pode ter alguma alteraçãozinha. Aí a gente observa na bioquímica a bilirrubinemia, certo? Então vai ter bastante bilirrubina no sangue. A gente vai ver o que acontece com a protrombina. Protrombina faz parte da cascata de coagulação. Vocês com certeza viram isso em algum lugar, na hemato ou na fisiologia. E quem produz a trombina para que a coagulação aconteça? O fígado, né? A partir do momento que a gente tem um fígado insuficiente, um fígado que não está funcionando, essa protrombina, ela não vai ser transformada em trombina. Então, o aumento de protrombina no sangue é um sinal que o fígado está ali sem conseguir fazer as suas funções vitais, naturais. E a pessoa também vai ficar com hipoglicemia. Por qual motivo? Vamos lembrar que a maioria dos eventos bioquímicos, como a glicogenólise, a glicólise, a gliconeogênese e a glicogenólise, acho que eu já falei, né? Glicogenólise, glicogênese, glicólise e gliconeogênese. Ótimo. Então, essas 4 ações fisiológicas acontecem no fígado. Se a pessoa não está com o fígado funcionando bem, esse fígado vai acabar faltando, né? Não conseguindo liberar glicose no sangue da pessoa, por exemplo, da glicogenólise. E aí a pessoa vai ficar hipoglicêmica, né? Com a diabetes baixa. De um termo bem errado, porém mais fácil de lembrar o que é isso. No laboratório de imuno, como que a gente identifica uma pessoa que está com hepatite?
A gente vai observar ali anticorpos, né? Então, eu vou fazer o teste de ELISA para saber se a pessoa tem IgM ou IgG. No caso da hepatite A e da hepatite E, se a pessoa tiver com hepatite aguda, vai aparecer o IgM positivo. Se a pessoa já tiver com uma hepatite crônica, ou se ela for vacinada contra a hepatite A, vai aparecer o IgG positivo. Né? Isso nós já falamos muitas vezes, né? Inclusive caiu essa análise de IgG e IgM na prova de vocês. Vocês tinham que analisar lá o quadro clínico da gestante. E é muito importante. Detecção de IgM e IgG no laboratório de imunologia é o básico, né? É o que a gente faz para praticamente todas as doenças. Mas quando a gente fala disso aqui, tem que tomar cuidado, porque na hepatite B de bola não serve. IgM e IgG não é suficiente. Vou falar no fim da aula para vocês. E na biologia molecular, eu posso fazer o teste do ácido nucleico, né, que é o NAT-PCR, que nós vimos que é possível fazer o NAT-PCR para o HIV, para a dengue, para o coronavírus, para identificar o próprio material genético daquele vírus no corpo do hospedeiro, certo? Então, o NAT-PCR, ele é uma das melhores técnicas que tem, né? Mas é uma técnica do laboratório de biologia molecular, porém serve para ser confirmatório. Então, o NAT-PCR é o mais eficaz, até mais eficaz que os testes de anticorpo. Então, ó, considerando lá a hepatite A, se a pessoa tiver IgM positivo, ela está em fase aguda. Se ela tiver só o IgG positivo, significa que é um caso de vacina. Existe vacina contra a hepatite A? Sim, existe. E se o IgM e o IgG estiverem negativos, significa que a pessoa ela não é vacinada, porém ela nunca pegou hepatite, ela é suscetível, né? Então, ela está ali correndo o risco de pegar. Agora eu vou dar um salto temporal. Vamos lá para a hepatite E. Que eu vou falar pelo fato delas serem muito próximas, muito parecidas. Então, a hepatite E, como eu falei, ela é uma hepatite autolimitante, formada por um vírus de RNA, incubação de 15 a 60 dias, e todo mundo que pega hepatite E é curado, exceto a grávida, porque a grávida ela pode ter uma insuficiência hepática fulminante. Então, é uma insuficiência hepática que não é crônica. O fígado simplesmente colapsa, tem essa insuficiência e acaba sangrando, enfim, né? O fígado, ele entra em choque, gerando a morte da gestante. Então, essa hepatite E, apesar dela não ser perigosa para quase ninguém, para a gestante vai ter uma mortalidade de até 20%, ou seja, uma em cada 5 grávidas com hepatite E vem a óbito. Hepatite E é transmitida por água-alimento contaminada. Diagnóstico é feito por IgM e IgG, igual da hepatite A, e não tem vacinas, certo? Então, é observado que não existe uma vacina para hepatite E, porque não tem interesse da população, dos laboratórios em custear essa produção.
Só que nos locais onde não tem saneamento básico adequado, as grávidas acabam pegando hepatite E e correndo risco de óbito. Tá? Então, como na Europa e nos Estados Unidos não tem hepatite E, porque tem saneamento básico, eles simplesmente decidem que não precisa gastar esse dinheiro produzindo a vacina. Né? Não é caro, seria a mesma tecnologia de qualquer vacina, mas não é interessante economicamente. Porque se eu sou europeu e eu estou produzindo uma vacina que provavelmente vai ter que ser doada para as pessoas que moram nos países subdesenvolvidos, como Bangladesh, por exemplo, para que eu vou fazer? É meio que esse o pensamento, entendeu? Eles acham que não compensam a produção porque é um gasto e não vai ser utilizado para a população deles. É aquilo de sempre, aquele argumento de sempre, né? Se não me atinge, então eu não tenho por que me mobilizar. É uma pena. Porque tem muitos países no sul global que acabam tendo muitas mulheres e crianças, né, e bebês morrendo também por causa da hepatite. Isso. E aí a gente chega agora no vírus da hepatite C. Pro. Oi. Desculpa, boa noite. Só para eu anotar aqui, a hepatite A e a E, elas têm vacina ou não? A A tem. E a E não, porque não compensa. No caso, para os produtores. Então, não justifica a produção. Tá bom, obrigada. Joia. Mais alguma dúvida sobre hepatite A ou E? Alguém? Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre a hepatite C. Ela é a terceira hepatite mais comum, né? Mas a hepatite C é interessante. Por que a é perigoso para crianças? É uma questão epidemiológica, Thalita. Certo? Eu não tenho essa resposta especificamente do porquê que a não acontece nas crianças, não é perigosa para as crianças, no caso. Mas a epidemiologia, ela traz essa informação que quando as crianças pegam, elas têm um risco maior de ter uma hepatite grave do que os outros adultos. E você fala, é porque a criança é imunodependente? Imunodeficiente? Não. Criança é super imunocompetente, tá? Nunca digam que uma criança não tem imunidade boa, porque a imunidade delas é melhor do que a nossa. Né? Mas, ainda assim, no caso da hepatite A, elas acabam sofrendo pela evolução do vírus. Aí a gente chega agora na hepatite C, hepatite casa. Só para vocês não confundirem a hora que eu ficar falando, eu vou falar muitas vezes hepatite casa, que é hepatite C, hepatite dado, que é hepatite D, e hepatite bola, que é hepatite B, tá? Se você ficar C, D, B, vocês vão acabar confundindo, anotando errado, tá bom? Então agora nós vamos começar a falar da hepatite casa, que é a hepatite C. Essa hepatite, ela é uma hepatite muito interessante, porque quem pega a hepatite C e quem geralmente morre de hepatite C são os idosos. Então, hoje, no alto de 2025, a gente vai acabar encontrando quem com hepatite C? Pessoas com 60, 70 e 80 anos.
Alguém aqui conhece alguém que teve hepatite C? Alguém conhece algum caso? Não. Geralmente alguém conhece e geralmente é um tio. Ó, a avó da esposa do Elevi veio a óbito por hepatite C, né? Porque a hepatite C, ela é uma doença, gente, que ela vai ficar pelo menos em torno ali de 30 anos sem ter sintomas. Então, uma pessoa que tem hepatite C, no mínimo, ela vai começar a ter sintomas depois de 30 anos de idade. O exemplo mais jovem que eu conheço de alguém que teve hepatite C foi uma aluna, Marilza, não é Marizilda, é Marilza. E ela contou que quando ela era bebê, ela tinha 1 ano de idade, ela precisou de uma transfusão de sangue e acabou tendo hepatite C por causa dessa transfusão de sangue. E essa hepatite C só apareceu no organismo dela quando ela tinha 30. Demorou 30 anos para a doença aparecer. E esse caso da Marilza, não, era Marilda, não era Marilza não, era Marilda. Nesse caso da Marilda, foi um raro caso de cura, porque hepatite C não tem cura. A pessoa ela vai conviver com a hepatite C e ela vai morrer de hepatite C antes de ter cura. Os casos que acontecem uma pessoa com uma cura espontânea pela hepatite C são pessoas que receberam praticamente um milagre, porque assim como o HIV, a hepatite C nunca vai sair do organismo humano. Então, são casos raríssimos de cura espontânea, e esse caso da Marilda é um deles. Não, Aldine, eu não consigo falar sobre a meningite, mas a professora de microbiologia já conversou com vocês. Você é da 87, né? Ou é da 86? Bom, de uma forma muito rápida, Aldine, a meningite é uma infecção que acontece por uma bactéria, pode ser por vírus, pode ser por protozoário, né? A gente já estudou que a toxoplasmose pode causar meningite, também a criptococose, que é uma doença fúngica, pode causar meningite. Provavelmente ela falou quando falaram de Streptococcus pneumoniae, porque o Streptococcus pneumoniae é uma bactéria que vai causar uma meningite bem forte. Então, ela com certeza já falou sobre ele, mas, Aldine, vou te dar um bom spoiler, na próxima aula da professora Vanessa de microbiologia, ela vai falar sobre meningite. Inclusive, eu vou falar com a 86 na próxima aula também. Então, terça-feira, a gente vai entrar nos cocos gram-negativos, que é justamente a bactéria da meningite e da gonorreia. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre. Tá? Então, é uma doença que evolui rápido. Se é bacteriana, a meningite evolui muito rápido e geralmente gera óbito. Mas, geralmente em crianças, né? Não é tão comum adultos terem meningite, morrerem de meningite, mas não é uma exceção também, né? E aí o Igor falou aqui, ó, nossa, é possível um idoso nunca ter pego a hepatite C? Minha bisa tem 97, está pleníssima, né? Já o Elivi perguntou por que a pessoa, quando morre com hepatite C, tem que ser caixão lacrado.
Então, não faz sentido, viu? Talvez, Elevi, deve ser para as pessoas não ficarem colocando a boca no defunto, né? Então, tem muitas pessoas que beijam o defunto, né? Para se despedir e tudo mais. E aí pode ter alguma secreção que acabe liberando o vírus da hepatite C. Então, provavelmente é por isso. E aí, no caso, a hepatite C, a pergunta do Igor é muito interessante, ó. Por que pode ser que o idoso nunca tenha pego? A bisa dele tem 97 anos e nunca pegou hepatite C, graças a Deus. Porque a hepatite C, ela vai ser transmitida especialmente em casos de transfusão de sangue. Então, se uma pessoa sofreu um acidente e precisou de transfusão de sangue, ela pode acabar pegando hepatite C. Se a pessoa é uma gestante que teve complicações no parto, ou uma cirurgia que teve complicação, e aí recebeu sangue com hepatite C, pegou. Então, 95% da hepatite C é transmitida por exames de sangue. Aliás, por transfusão de sangue. E aí vocês perguntam, mas como assim? Quando a gente doa o sangue, a gente não faz o teste de hepatite? Porque se a pessoa tiver hepatite, o sangue dela vai ser descartado justamente para não transmitir a hepatite C para a população. E é isso mesmo, é verdade. Mas veja que as pessoas que têm hepatite C hoje são pessoas que fizeram uma transfusão de sangue na década de 80. Então, hoje, a gente pegar hepatite C por meio de transfusão de sangue é quase impossível. Porque quando a gente doa, a gente faz teste sorológico. E se der positividade, esse sangue é descartado. Porque a doença de a hepatite C é uma doença que não tem cura. Então, a gente não pode doar um sangue com uma doença que não tem cura para algum hospedeiro. É praticamente impossível hoje a gente ter hepatite C. Então, todas as pessoas que têm hepatite C, por que elas são idosas? Porque elas pegaram essa hepatite C, no mínimo, da década de 80 para trás. Ela pode ter pego na década de 60, na década de 70, na década de 80, lá na década de 50. Aí sim, essa pessoa vai aparecer com hepatite C. Porque depois dos anos 90, essas técnicas sorológicas, como é o caso ali do exame de ELISA, já eram obrigatórias, justamente para evitar a contaminação da população. Mas aí a gente fala de um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, acho que uns 2 anos atrás, de que um laboratório fez testes sorológicos de forma errônea e 7 pessoas no Rio de Janeiro contraíram HIV por meio de uma transfusão de sangue. E aí, inclusive, esse laboratório estava relacionado com a milícia, né, do Rio de Janeiro, estava relacionado com direita, com lavagem de dinheiro, né? Então, era um laboratório que não seguia as orientações de segurança da amostra, de segurança nos testes, e acabavam fazendo testes de qualquer jeito. Ou colocava um cara que não sabia fazer e dava um resultado falso negativo, ou então usava um reagente vencido, né? Então, tudo para baratear o custo do exame e fazer lavagem de dinheiro para a milícia carioca.
E aí a gente viu ali caso de 7 pessoas que acabaram contraindo HIV. Então, se esse tipo de coisa acontecer, dá para a gente pegar hepatite C ainda. Por isso que eu disse que é quase impossível. Impossível não é. Porque se for um caso desse, as pessoas que pegaram HIV se prejudicaram, né? Pegaram uma doença que não tem cura. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala de hepatite C, 500 milhões de pessoas no mundo está infectada ou com a hepatite B e C, e apenas 5% sabe que tem a doença. Então, tem muitas pessoas que têm hepatite C porque nunca doaram sangue, porque nunca fizeram teste sorológico. Tem pessoas que têm hepatite B porque nunca fizeram teste sorológico. E ali, se a gente for parar para pensar, é uma pessoa em cada 16 no mundo tem hepatite B ou hepatite C. E apenas 5% sabe. Então, é muito importante fazer sorologia para saber se tem ou não. Porque se tiver, precisa entrar com o tratamento o mais rápido possível. Porque se essa hepatite C demonstrar sintomas, a pessoa já está ferrada. Então, se esperar a hepatite C aparecer, ela só aparece quando o fígado já está destruído. Então, a hepatite C é responsável por 70% dos casos de hepatite crônica e 40% dos casos de cirrose. E o que a gente sabe sobre a cirrose? Que cirrose não tem cura. Né? Cirrose, se a pessoa tiver cirrose, já era, tem que fazer transplante, é a única salvação para essa pessoa. Ok? Bom, então a transmissão, né? Então a gente observa que a transmissão da hepatite C, ela vai acontecer de 90% a 95% de chance por transfusões de sangue. Os outros 5% pode ser por hemodiálise, por droga injetável, né, compartilhamento de seringa, pelo transplante de órgãos e raramente sexual. Então, 0,1% pode ser transmitido pelo sexo, geralmente em casos que a pessoa tem um sexo com contato com sangue. Né? Então, tem que ter uma ferida ali nos dois para ter contato de sangue com sangue para acabar transmitindo essa hepatite C. Então, é muito raro que aconteça pelo sexo. Então, 70% a 80% das pessoas vão ter a hepatite C depois de 30 anos que contraiu. Né? Então, a gente vai observar ali um paciente assintomático, né? Que pode durar até 30 anos. Já esses 20% que tem hepatite aguda é o melhor dos prognósticos. Porque se a pessoa tiver uma hepatite C aguda, ela já vai fazer o tratamento antes do fígado dela ficar destruído. Então, já que a pessoa pegou, que ela descubra logo. Porque aí ela vai poder utilizar o tenofovir, que é um medicamento, que é um coquetel anti-hepatite C, e aí ela consegue viver por bastante tempo sem que o fígado chegue na cirrose. Por isso que é importante fazer o teste, porque descobriu, trata.
Tem que tratar a vida inteira? Tem, mas pelo menos ela não vai morrer com o fígado explodindo, né? No caso, numa hepatite fulminante, que é o que geralmente acontece, ou então por cirrose que não tem cura. Ok? A gente observa também, aqui a gente tem um exemplo, né, de um fígado cirrótico. Então, o fígado, quando ele chega nesse aspecto de cirrose, não tem mais o que fazer, e a pessoa acaba tendo que fazer transplante, é a única opção para curar esse fígado. Para o diagnóstico, o que a gente faz na hepatite C? Para diagnosticar ela, a gente vai começar fazendo o teste de ELISA. Então, o teste de triagem para hepatite C é chamado de ELISA, o básico, aquilo que a gente já conhece. O teste para confirmação do diagnóstico, a gente chama de RIBA, tá bom? RIBA significa Recombinant Immunoblot Assay. Recombinant Immunoblotting Assay. É basicamente um Western blotting. A gente estudou lá na aula de HIV que o teste de confirmação do HIV é o Western blotting. Só que aqui no caso da hepatite C, o RIBA é um Western blotting um pouco diferente. A gente chama ele de RIBA, ok? RIBA, hepatite C, só. Então vamos lá. Se a pessoa fizer o teste e o ELISA der negativo, significa que ela não tem a doença. E aí descarta o caso. Se a pessoa fizer o teste de ELISA e der positivo, a gente entende que a pessoa possivelmente tem hepatite C. E aí é feita uma segunda sorologia, que no caso é o RIBA. Então, quando o ELISA dar positivo, a gente faz o RIBA. Se o RIBA der negativo, significa que o ELISA era falso. Então, o ELISA foi um teste falso positivo e a pessoa não tem hepatite C. Agora, se o ELISA der positivo e o RIBA der positivo, significa que a pessoa tem hepatite C. E aí a gente vai fazer um terceiro teste, que é o NAT-PCR. A gente vai fazer o teste do NAT-PCR para identificar qual é o tamanho da carga viral desse paciente. Ah, tá, a pessoa tá com hepatite C, já sabemos. Só que qual a quantidade de vírus que ela tem no sangue? Será que ela tem uma quantidade tão grande que o fígado dela já está indo de arrasta? Ou será que ela está com menos quantidade de vírus, vai conseguir tomar o medicamento e ter uma sobrevida? Né? Então, o teste de NAT-PCR, ele vai servir para a gente identificar a quantidade de vírus, ou seja, a carga viral do paciente. Se o NAT-PCR der positivo, a gente confirma que a pessoa realmente tem hepatite C e aí tem que entrar com tratamento. Agora, se o NAT-PCR der negativo, são aqueles raríssimos casos de cura espontânea, como é o caso da Marilda, que eu citei para vocês. Então, são raríssimos os casos de cura espontânea. Então, o ELISA deu positivo, o RIBA deu positivo, aí quando foi fazer o teste para encontrar o vírus no sangue, o vírus não estava lá mais, porque o corpo da pessoa conseguiu se livrar da doença.
Aí, para o tratamento, a gente vai utilizar um coquetel anti-hepatite C, que é formado pelo ledipasvir, sofosbuvir e o velpatasvir. São os 3 medicamentos mais comuns utilizados no coquetel anti-hepatite C. Ok? Alguma dúvida sobre hepatite C? Até agora, foi bem simples, né? Bem facinho. Agora a gente vai entrar na questão da hepatite B. A hepatite B é pesada, é difícil de entender. Na minha opinião, quando a gente fala de imunologia, entender a hepatite B é o que tem de mais difícil, tá? A gente vai fazer 20 minutinhos de intervalo para ir no 6. O boletim epidemiológico da sífilis, do HIV. E agora, vamos fechar olhando esse boletim epidemiológico da hepatite B, ó. Então, ó, aqui está desde 2007. Aí, em 2013, de 2010 até 2015, ali, estava alto. Vamos ver agora qual é o estado do Brasil em relação à hepatite, se está aumentando igual a sífilis ou se está diminuindo igual a HIV, né? Vamos ver qual é a realidade. Hepatite A, ó, deu um aumento, hein, gente? Olha como aumentou a hepatite A. Hepatite B e C também aumentaram. Ambas aumentaram. Mas a hepatite A aumentou muito. Ó, a hepatite C aumentou mais do que a hepatite B. A gente encontra mais pessoas com hepatite C do que B, hoje em dia. E não era assim. Antigamente, ó, se a gente for olhar em 2014, a gente vai ver que a hepatite B tinha mais pessoas. A hepatite C, de repente, deu uma explodida. Ó, então, em todas as regiões tem aumentado a hepatite A. Aqui a taxa de hepatite B. Deixa eu aumentar aqui, para a gente identificar. Então, a gente observou que houve todos estavam tendo uma queda, né? A partir de 2000, aumentou de 2010 a 2014. Aí de 2014 até 2019 teve ali uma queda. 2020 caiu muito por causa do Covid e depois voltou a aumentar. Na região norte, a hepatite B é onde tem mais pessoas com hepatite B, assim como é a região que tem mais pessoas com sífilis e HIV, já conversamos sobre isso. E a região sudeste continua sendo a segunda com pessoas com hepatite B. A segunda com menos pessoas, né? Mas, mesmo assim, deu uma certa acentuada na curva nos últimos anos, né? Então, é aquilo que nós conversamos já. É a mesma pessoa que está pegando sífilis, está pegando hepatite B. Agora vamos voltar para o slide. Então, ó, o mecanismo de infecção da hepatite B são de várias formas. Olha só. Então, é possível pegar hepatite B, especialmente por contato com sangue. Então, a gente tem ali agulhas, materiais cortantes, bisturis, lâminas de vidro. Às vezes, um laboratorista está estudando, fazendo algum ensaio, e aí acaba se cortando com a lâmina de vidro e pegando hepatite B. Mas ela também tem que tomar muito cuidado com tatuagem, mas com a tinta da tatuagem. Então, a tatuagem ela pode acabar transmitindo hepatite B por conta da tinta. Da mesma forma
pode pegar pelo esperma e pela secreção vaginal dessas pessoas infectadas. E também, diferente de todas as outras, né, pode pegar hepatite B pela saliva. Ou seja, pelo beijo. Então, imagina aqueles adolescentes que vão para a balada para fazer competição de beijo, para ver quem beija mais. No funk da vida, as pessoas beijando todo mundo, aquela coisa. Acaba tendo ali a transmissão da hepatite B pela saliva. Ah, mas se é transmitido pela saliva, por que todo mundo não tem hepatite B? Porque a gente é vacinado, né? A gente tomou a vacina da hepatite B quando a gente tinha, sei lá, 15 anos. Mas tem uma característica interessante quando eu falo da vacina da hepatite B. Tem um grupo de pessoas que tem uma certa tolerância em relação a essa vacina. Eu mesmo. Eu já tive que tomar a vacina da hepatite B 3 vezes. Porque as 3 vezes que eu fiz teste sorológico para saber se eu tinha imunidade ou não, eu estava sem anticorpo. Eu tomei a vacina com 15, depois aos 23, eu fiz o teste, deu negativo para anticorpo vacinal, eu tive que tomar a vacina de novo. E há 2 anos atrás eu fiz o teste de novo e deu negativo mais uma vez, então eu estava vulnerável, com risco de pegar hepatite B. Certo? Então, no meu caso, é bom fazer o teste, né? Porque se você perceber que você não tem imunidade, você toma a vacina de novo, e aí você recupera a sua imunidade contra a hepatite B. Não, Isaac, a hepatite B não é uma doença congênita. Então, se a gestante tiver, esse vírus vai ficar ali no fígado, especialmente, e não é transmissível para o feto. A incubação da hepatite B é de 40 até 180 dias. O que significa? Que o vírus da hepatite B demora até 6 meses para a pessoa, para aparecer nos testes sorológicos. Então, às vezes a pessoa fez uma tatuagem e ela só vai descobrir que tem hepatite B 6 meses depois, no mínimo, que ela fez essa tatuagem. Então, esse é um dos motivos pelos quais a pessoa que faz tatuagem, ela não pode doar sangue nos próximos 12 meses. Por causa do risco de estar com hepatite B, hepatite bola, e acabar transferindo para o receptor do sangue, porque no exame não vai acusar que a pessoa tem. Ok? Então, essa pessoa ela fica ali impossibilitada de doar sangue durante 1 ano. Então, qual é a dica? O José Pedro é mais um exemplo aí de uma pessoa que precisou tomar mais de uma vez a vacina. Então, você faz parte desse grupo que tem uma certa tolerância ali em relação a manter os anticorpos. Então, que dica que eu dou? Doar sangue é uma coisa muito importante. E sempre tem pessoas precisando de sangue, especialmente se você tem sangue do tipo O. Então, faz um planejamento. Vou fazer uma tatuagem, eu vou doar sangue antes. Aí você doa o sangue, depois você faz a tatuagem, aí espera mais 1 ano para doar de novo. Eu acho um gesto muito bonito, muito importante, certo? Para dar a oportunidade das pessoas receberem a doação, que é escassa e tudo mais. Então, a gente observa que no Brasil, estima-se que 15% da população convive com a hepatite bola. Então, imagina toda aquela galera fazendo OnlyFans, como a gente já conversou, fazendo os feats, todo mundo
um se sexualizando com o outro, e aí acaba pegando uma pessoa que tem hepatite B. A pessoa não se vacinou, porque hoje em dia está em moda não se vacinar, então a gente pega, sei lá, um garoto de 20 anos que há 5 anos atrás passou por essa situação de negacionismo de vacina, não tomou a vacina da hepatite B aos 15 e está lá na Praia do Arpoador transando sem camisinha com um monte de gente que está com vírus da hepatite B. Então, o que a gente vai observar nos próximos anos? O aumento da hepatite B por conta desse costume da população ficar produzindo conteúdo adulto sem o uso de preservativo, né? Então, são coisas bem importantes a serem repetidas, né? Ok. Então, agora vamos falar da patogênese. Então, ó, a patogênese, 93% das pessoas que têm hepatite B não vai saber, vai ficar com ela assintomática. Ou vai ter um sintoma agudo que a pessoa também não vai perceber que é hepatite. Porque os sintomas são muito inespecíficos, como nós já conversamos. A hepatite B, ela demora em torno de 20 anos para aparecer. Assim como a hepatite casa demora 30 anos, a hepatite bola demora 20 anos para aparecer. Então, essa pessoa ela vai ter hepatite B, não vai saber, especialmente se ela não fizer os testes sorológicos, e a hepatite vai evoluindo devagar ao longo dos anos, igual o HIV. E aí a gente chega ali no momento em que essa hepatite assintomática, ela se torna uma hepatite crônica, que vai acontecer ali em média de 5 a 6% da população. Essa hepatite crônica, não se engane, ela só cronificou porque a pessoa tinha hepatite B e não sabia. Porque se essa pessoa fizer o teste sorológico e descobrir que tem hepatite B, ela vai fazer o tratamento com o coquetel a vida inteira, porque a hepatite B também é uma doença que não tem cura. A cura acontece apenas em casos de milagre, certo? E 1% da população vai gerar uma hepatite fulminante, onde vai ter, né, o fígado, ele literalmente, ele vai explodir, né? Ele explode e gera uma hemorragia interna, uma infecção disseminada, uma sepse, e a pessoa vem a óbito muito rapidamente, tá? A gente observa que, nos últimos anos, a hepatite A sempre foi a hepatite que teve mais pessoas, mas agora a gente constatou que a hepatite C já passou a hepatite bola, a hepatite casa passou a hepatite bola. A hepatite D é a que menos tem. É muito raro encontrar uma pessoa com hepatite dado. Porque a hepatite dado, gente, ela é uma hepatite fulminante. Então, a pessoa que tem hepatite dado, ela não está mais aqui porque ela já morreu. Certo? Então, por isso que a quantidade de pessoas com hepatite dado é tão pequena. Porque a pessoa que tem essa hepatite, ela pega e morre. A hepatite dado é como se fosse a AIDS da hepatite. A pessoa pegou, em pouco tempo, ela não vive, não sobrevive por muito tempo, porque é uma hepatite fulminante, uma hepatite muito grave, muito perigosa. E aí, nas fases da patogênese da hepatite bola, a gente tem a imunotolerância, que é a janela sorológica. Naquele momento que a pessoa pega e não tem sintomas nenhum, porque o corpo ainda não identificou a doença, é a imunotolerância. E essa imunotolerância pode durar até 6 meses. A janela sorológica do HIV pode durar até 1 mês, 6 semanas.
Já a imunotolerância, a janela sorológica da hepatite bola pode demorar ali até 6 meses para começar a gerar sintomas. Então, depois desse período, a pessoa cai na fase de imunorreação, que eu também posso chamar de soroconversão. Então, a imunorreação é o momento em que a pessoa começa a ter sintomas contra a hepatite bola. Em seguida, tem o portador inativo. Então, depois que o corpo começa a produzir anticorpos contra a hepatite B, o vírus eles desaparece. Então, essa fase de portador inativo são aqueles 20 anos em que a pessoa vai ficar sem sintomas, vai ficar assintomática. E aí, quando esse fígado ele vai sendo lesionado, destruído ao longo do tempo. E aí, em seguida, a gente tem a fase de reativação, que é o momento que o fígado ele já está cirrótico, é o momento que a pessoa já tem câncer de fígado ou paracirrose. Então, o vírus ele reativa e começa a destruir o fígado de forma muito rápida. Aí é a fase da reativação, que é o momento que a pessoa vem a óbito, que foi o que provavelmente aconteceu com a sogra do Elevi. Certo? Ela viveu por esse tempo como assintomática, e aí depois desse período, o vírus reativou e gerou ou o câncer de fígado ou uma paracirrose, levando a pessoa ao óbito. E agora a gente vai entrar no diagnóstico. Então, agora respira fundo, e agora a matéria vai ficar um pouco complexa, ok? A avó da sua esposa. Obrigado, Elevi. Espero que a sua sogra não tenha nunca a hepatite C nem B, tá bom? Então, agora, para entender o diagnóstico da hepatite B, a gente vai ter que falar da morfologia do vírus. O vírus, ele tem o DNA, certo? E ele vai ter 3 compartimentos. O capsídeo, o envelope, e no meio dos dois vai ter uma espécie de um gel que a gente chama de proteína entre envelopes. Ok? E cada um deles vai gerar um antígeno viral, que vai ser detectado no teste diagnóstico. Então, ó, a proteína do capsídeo, que é essa daqui, a gente chama de HBCAG. HBCAG. Então, ó. Eita, sua sogra também faleceu, Elivi? Poxa. Bom. Então, aqui nós temos o HBCAG, é a proteína do capsídeo, que é essa estrutura aqui. Esse HBCAG, ele não consegue ser identificado no sangue. Ele só é identificado se for feita uma biópsia de fígado. Aí a gente encontra esse antígeno. Mas ele é importante porque é ele que vai estimular a produção do IgM e do IgG. Certo? Então é o HBCAG que vai estimular o surgimento do IgM e do IgG. Essa é a função dele. O envelope, ele tem uma proteína também que a gente chama de HBsAg. Esse S
do HBS significa proteína de superfície. Então, por ser a proteína mais externa do vírus, o HBsAg vai ser o primeiro marcador sorológico que vai aparecer quando a pessoa tiver hepatite B, que vai demorar ali em torno de 6 meses para aparecer. Então, se a pessoa fizer um teste e o HBsAg der positivo, significa que ela acabou de pegar hepatite. É uma hepatite recente, é uma hepatite aguda. Acabou de pegar. E no meio dos dois compartimentos, entre o envelope e o capsídeo, vai ter uma proteína aqui no meio, que a gente chama de HBeAg, que é a proteína entre os envelopes. A gente chama de HBeAg. O HBeAg, ele é um antígeno importante, porque quando a pessoa demonstra esse antígeno no sangue, ela está ferrada. Significa que a hepatite está cronificando, está piorando. Significa que a chance dessa pessoa chegar no ou no câncer de fígado é muito grande. Então, ó, de novo, para quem anotar. O HBsAg é o antígeno de superfície, é o primeiro que vai aparecer. Significa o quê? Que a pessoa acabou de pegar hepatite. O HBcAg, ele só aparece para estimular o corpo a produzir o IgM e o IgG. É a única função na sorologia. E o HBeAg, ele vai aparecer quando a pessoa está lascada. Significa que a pessoa está em cronificação da hepatite bola e provavelmente ela vai a óbito. Então, quando a gente vai analisar a sorologia de uma pessoa que está testando hepatite, a gente tem que ver todos esses marcadores. O HBsAg eu já falei, né? Que é o primeiro que aparece. O HBeAg, Keila, a câmera. O HBeAg, ele vai aparecer quando a pessoa tiver em cronificação da doença. Então, não é um bom prognóstico quando esse HBeAg aparece. Mas tem o IgG e o IgM, né? A gente sabe que o IgM e o IgG são anticorpos que ajudam a combater o vírus, mas no caso da hepatite, esses dois anticorpos não vão dar conta. Então, qual vai ser a sequência? Vamos lá. A pessoa pegou hepatite B. O primeiro marcador que aparece é o HBs. É o primeiro. O segundo marcador que vai aparecer é o anti-HBc IgM, que é um anticorpo que vai defender o organismo. Quando o anti-HBc IgM aparece, significa que a hepatite está na fase aguda, certo? Assim como é a função do IgM. Em seguida, vai aparecer o HBeAg. Significa que essa hepatite, ela saiu da fase aguda e está cronificando, ou seja, ela está piorando. Ela está indo no sentido do câncer de fígado ou da cirrose. Em seguida, agora que vai aparecer o anti-HBc IgG. Mas, diferente de todas as doenças que o IgG aparece para proteção,
Aqui, a única coisa que ele vai falar para o corpo é que a hepatite C finalmente ficou crônica. Então, quando o IgG aparece, que é depois do HbE, significa que cronificou. Então, a partir daí, a chance da pessoa ter hepatite fulminante, câncer de fígado ou paracirrose é muito alta. Luana, provavelmente é a sua internet, porque ninguém mais reclamou do problema de falha na voz, tá bom? Então, se tiver ruim ainda, eu recomendo que você saia e entre de novo, que às vezes é a sua conexão. E aí, então vamos lá. Primeiro, HBS. Segundo, HBsAg, né? Segundo, anti-HBC IgM. Terceiro, HBeAg. Quarto, anti-HBC IgG. Então, o que a gente vê aqui? Acabou de pegar hepatite B. Aqui, hepatite B na fase aguda. Aqui, hepatite B em cronificação, tá piorando. E aqui, hepatite B crônica. Risco de ter câncer e cirrose. Só que ainda tem outros 2 marcadores, né? A gente vê o anti-HBE. Quando esse anti-HBE aparece, é um ótimo sinal. Significa os raros casos de cura. Então, quando o anti-HBE aparece, significa convalescência. Ou seja, uma cura espontânea, que é praticamente um milagre. Certo? Então, o anti-HBE aparecer é um ótimo sinal para quem tem hepatite C. E o anti-HBS? Quando que ele aparece? O anti-HBS, ele aparece em casos de vacinação. Então, quando a gente toma vacina contra a hepatite B, somente o anti-HBS que vai aparecer. O anti-HBS, sim, que é o anticorpo de defesa contra o vírus. Então, se a pessoa ela tomou a vacina de hepatite B e ela fizer um ensaio sorológico e der anti-HBS positivo, somente ele, significa que essa pessoa é vacinada. E se tudo aparecer negativo, o que significa? Que a pessoa não tem hepatite B, mas também que a pessoa está suscetível, né? Ela pode pegar hepatite B a qualquer momento, que foi o meu caso. Eu fiz o teste, todos esses deram negativo, graças a Deus, porque eu não tenho hepatite B, mas o meu anticorpo defensor também deu negativo. E aí, significa que eu estava suscetível a pegar hepatite B a qualquer momento. Qual parte você precisa, Letícia? Qual dos marcadores? HBeAg? Ok. Então, ó, o HBeAg, primeiro vem o HBS, depois vem o IgM. Depois aparece o HBeAg. Esse HBeAg,
ele vai significar que a doença está cronificando. Então, ela está saindo da fase aguda e está indo para a fase crônica. Então, é um momento de piora. Essa pessoa vai acabar piorando ali, evoluindo para uma hepatite crônica, que se confirma quando o anti-HBC e IgG aparecer. Por nada. Bom, então esses são os marcadores imunológicos que aparecem quando a pessoa faz um teste de hepatite B. Então, a sorologia, ó, aqui tem uma explicação de cada um deles, tá? Tá aí no slide de vocês. Significa todas esses quadros. Então, se a pessoa estiver infectada, só vai aparecer o HBsAg. Ou, né? O HBsAg aparece, significa que acabou de pegar. Se a pessoa tiver imune depois de ter tomado a vacina, só o anti-HBs que vai aparecer positivo. Se a pessoa tiver imune depois de ter sido infectada, aqueles casos de milagre, né, vai aparecer o IgG e o anti-HBs positivo. Aqui a gente tem esse quadro interpretativo, mas eu prefiro esse daqui, ó, que tem todos os tipos as opções, né? Então, ó, quando dá tudo negativo, é porque a pessoa está suscetível. Quando só o anti-HBs aparece positivo e o resto negativo, é porque a pessoa é vacinada. E aqueles casos raros de cura vai acontecer quando a gente tiver o IgM positivo, o IgG positivo, o IgM positivo e o anti-HBe positivo. Significa que é um caso ali de cura espontânea. Quer ver? Peraí. Imunidade após infecção. Ó, esse aqui. O anti-HBs aparece positivo. O anti-HBe aparece positivo. E o IgG aparece positivo. Por quê? A pessoa pegou o vírus, ficou doente e teve aqueles raros casos de cura. Agora, se o HBsAg der positivo ou se o HBeAg der positivo, se for só o HBs, é uma infecção aguda, acabou de pegar. E se aparecer o HBeAg positivo, é um caso de infecção crônica. Então, a pessoa está piorando. Ela só vai ter melhora quando o anti-HBe der positivo. Enquanto ele não aparecer, a pessoa está correndo o risco de ter paracirrose. Ok? Então, eu recomendo que vocês estudem essa tabela, que ela é importante. Geralmente, hepatite cai na integrada. Não sei se vai chegar a cair esse semestre ou não, mas é importante que vocês conheçam bastante sobre hepatite B, porque tem uma possibilidade de cair. Não, Ivone, não tem vídeo sobre esse diagnóstico. Esse diagnóstico ele é muito bom. Não dá para eu dar esse ouro de graça para o YouTube. Então, isso aqui é igual testes bioquímicos da microbiologia. Só tem acesso quem vê a aula ao vivo. Quem me conhece ao vivo. Mas, recomendo que estudem isso aqui, porque tem uma chance grande de cair. E aí, vamos para a hepatite dado, a última.
A hepatite dado, como eu disse para vocês, é um vírus de RNA incompleto. Então, ele é um vírus que naturalmente não tem envelope, igual o vírus da hepatite bola. Então, enquanto ele não tiver o envelope, ele não consegue infectar o fígado. Então, o que ele decidiu fazer? O vírus da hepatite dado, ele sobrevive roubando o envelope do vírus da hepatite bola. Então, ele rouba esse envelope e aí ele consegue infectar o vírus. Então, uma característica obrigatória para a pessoa ter o vírus da hepatite dado é ou ela já tem o vírus da hepatite bola e recebe o vírus da hepatite dado e acaba tendo as duas hepatites, ou então a pessoa, né, durante o sexo, ganha ali de presente os dois vírus do parceiro sexual durante o sexo. Então, é possível que uma pessoa receba, naquele momento do sexo, tanto a hepatite bola quanto a hepatite dado. E essa hepatite pode ser transmitida pelo sexo, pelo parto cesariano, que tem contato com sangue, ou pelo uso de drogas injetáveis. Né? A pessoa vai compartilhar ali a seringa, a agulha de metanfetamina, e acaba pegando uma hepatite dado e bola de presente. Né? Então, é só assim que a pessoa tem hepatite dado. Então, a gente chama ela de uma co-infecção, porque a pessoa vai ter os dois tipos de hepatite, bola e dado, e vai ter uma infecção fulminante. Então, geralmente, quem tem os dois tipos de hepatite é uma hepatite tão grave, é uma superinfecção, que geralmente gera o óbito do paciente bem rápido. Então, quando a pessoa pega essas hepatites, em alguns meses, ela morre, ela vem a óbito. Aí, no diagnóstico daquela pessoa que tem hepatite dado, sempre vai dar hepatite bola positivo, né? Então, vai dar HBsAg positivo, anti-HBC IgM positivo e anti-HBC IgG positivo. Significa que a pessoa tem hepatite bola. E aí, o anti-HDV, né, que é o IgG do vírus da hepatite dado, vai dar positivo, e o IgM do vírus da hepatite dado também vai dar positivo. Então, que demonstra, né, a pessoa fez o exame e os dois dão positivos, porque ela tem os dois tipos de hepatite, tanto a bola quanto a dado. Tá certo? Bom, então é isso. Essa foi a nossa aula de hepatite. É um tema complexo, é um tema importante e é um tema que vira e mexe e cai na integrada. Tá? Então, se eu posso dar uma dica aí para vocês não ignore a hepatite, porque tem uma chance grande de estar presente. Tá bom? Então, por hoje é só. Pessoal de sexta-feira, da turma 87, nossa última aula. Então, agora a gente só se vê no dia da integrada, pelos corredores. Pessoal da 86, a gente se encontra terça-feira na aula de microbiologia. Tá bom? Então, um abraço para todos. Sextou, fiquem bem, estudem, se preparem.
e bom descanso para todos.